Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Dessa vez, vamos estudar Apocalipse capítulo 1, versículo 18, certo? E diz assim: E o que vive? Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amados irmãos e irmãs, como podemos compreender essa passagem de Apocalipse capítulo 1, versículo 18? Bem, ele diz aqui, e o que vive? Isso mostra a eternidade do Senhor Jesus Cristo. É o que vive. Fui morto. Isso mostra, que ele foi morto, morreu por nós, pelos nossos pecados. Eu que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Aqui nós vemos que ele vive desde toda a eternidade, porque ele é Deus, certo? Ele é o que vive. Ele foi morto, ele diz, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E ele venceu a morte, porque ressurgiu dos mortos. Então, como podemos ver aqui, e diz, é o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Nós encontramos sempre essa expressão, amém. E nós sabemos o que o amém quer dizer, porque o amém implica algo conclusivo, ou seja, amém, assim seja, assim creio, assim acredito. Então, o amém, ele é o selo da oração, certo? Por isso que Jesus ele é chamado o amém de Deus, porque nele se concretiza todas as promessas de Deus. Então, justamente quando ele diz amém, amém, quer dizer assim seja, eu concordo, assim acredito, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O que quer dizer chaves? As chaves na Bíblia implica poder e autoridade, certo? Então, não quer dizer que Jesus esteja realmente com a chave de ferro literal na mão. Então, não podemos pensar dessa forma. Quando ele fala de chaves aqui, fala de autoridade, de poder. Porque existem alguns grupos neopentecostais que pregam, dizendo que Jesus foi ao inferno, citando a referência da 1 Pedro 3, do 19 em diante, e diz que Jesus tomou as chaves do diabo, mas o texto não fala nisso. Então, nós não podemos fazer inferência ao texto e dizer aquilo que o texto não está dizendo. Então, o texto de Pedro lá não fala que Jesus desceu e tomou a chave do diabo. Diz que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus tem poder sobre a morte e o inferno. Tanto é que ele os venceu. Jesus venceu a morte e o inferno pela sua morte e ressurreição. Amém? Então, veja. Então, eu que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, era impossível que a morte retesse o autor da vida. Até Pedro vai falar nisso no seu discurso lá em Atos dos Apóstolos. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição futura. Então, por isso que ele vai consolar os seus discípulos diante das perseguições, diante das tribulações, quando eles estavam sendo perseguidos, maltratados, caluniados, mortos, como muitos estavam sendo martirizados. Então Jesus vai dizer, é o que vive,
fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Olha, assim como eu morri e ressuscitei, vocês também serão ressuscitados. Então ele vai confortar, consolar, dar esperança. E o apóstolo Paulo vai dizer também na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, que ele diz: se a nossa esperança for apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Então a ressurreição dos mortos é um dos artigos da nossa fé. Então nós cremos na ressurreição dos mortos. As Escrituras nos dão a garantia, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição escatológica. E Cristo vai dizer também que aquele que crê em mim, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amém? Então nos firmamos nas promessas do Senhor. Assim como o Senhor consolou aqui a João, diante daquelas adversidades e tribulações que a igreja primitiva estava passando, ele também nos consola. Então, veja bem, nos dá a esperança da vida eterna. É interessante que Paulo vai dizer também em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição futura. E a nossa fé se fundamenta na ressurreição. Certo? Porque ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecemos nos nossos pecados. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não faz sentido, porque a nossa fé está fundamentada na ressurreição de Cristo. Então, essa é a esperança. Então, amados irmãos e irmãs, nos vídeos posteriores, nós iremos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe.